Relógio, a retaguarda dos irmãos marcam 19 horas e 32 minutos. Estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nessa noite fria, de uma semana muito fria. Essa semana foi fria, né? Essa semana foi uma semana para quem não é gaúcho renovar os seus votos de amor por esse estado, porque foi uma semana complexa. Vocês viram que no zoológico aqui do São Brás, os pinguins ali do zoológico de São Brás retornaram para a Antártida? Sabiam disso? Não aguentaram o clima de Santa Maria. A situação está complexa por aqui. Mas, meus irmãos, pode parecer um sacrifício, vir à igreja numa situação, num clima um pouco hostil, que às vezes a gente enfrenta. Mas se a gente pensar bem, essa hora lá na Coreia do Norte, tem irmãos escondidos em suas casas, adorando a Deus, porque se for pego, vão ser presos, vão ter suas famílias presas. Temos missionários espalhados por esse mundo afora, em países islâmicos, colocando a sua vida em risco, a vida dos seus familiares em risco, para levar a palavra do Senhor. E o principal sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz. Toda vez que você achar que algo é um pouco difícil, é um pouco sacrificante, lembre que Cristo morreu na cruz por nós, e quando ele estava naquela cruz, ele era 100% homem, então ele sofreu. Aquele prego que entrou nas mãos do Senhor, ele sofreu de dor. Então, quando você achar que você está fazendo algo que é um pouco sacrificante, um pouco difícil, lembre-se disso. Vamos ficar em pé, vamos orar, entregar esse culto nas mãos do Senhor, que tudo que for feito aqui essa noite seja para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, Deus e Pai, na Tua presença nós estamos te agradecendo, Senhor, por essa noite fria aqui em Santa Maria, mas que nós chegamos aqui na Tua paz, te pedindo, Senhor, que traga em paz também os que estão a caminho, Senhor, em que todo lugar que o Teu nome esteja sendo glorificado, o Senhor venha abençoar nessa noite. Que tudo que aconteça aqui nessa noite, Senhor, seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Todos os hinos que forem cantados, as palavras que forem entoadas, a Tua pregação, Senhor, a Tua palavra que vai ser falada nessa noite, seja a palavra vinda por Ti, Senhor, porque nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Conduza esse culto, porque ele é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu querido. Antes da gente ver um vídeo sobre as atividades da igreja, eu queria dar um aviso. Você que quer servir ao Senhor na igreja e não sabe muito por onde começar, é você que quer utilizar, sabe que o Senhor está falando contigo, que você precisa utilizar os seus talentos em prol da obra do Senhor. Nós temos oportunidade no Minicri, por exemplo, é só você procurar a Aline, faz o sinal ali, Aline, a Aline está ali atrás, ou o pastor Clériston. Nós temos oportunidade, você que é um pouco mais tecnológico, na parte de iluminação, multimídia, som, transmissão do culto, você que gosta dessa área, você que entende que você pode servir a Deus nessa área, procure a Thaís para trabalhar nessa área. Na vigilância, no Ministério de Vigilância, ajudando a fazer a vigilância, procure o irmão Paulo, você que entende, você que gostaria de servir a Deus nessa área, tá? Mas não deixe de utilizar o seu talento em prol da obra de Deus. Renato, pode soltar o vídeo.
noite. Eu amo frio, gente. Eu sou uma carioca muito fajuta. Toda vez que eu vejo o pessoal reclamando desse frio, eu falo, deixa o frio, o calor daqui é cruel também. Eu amo esse frio. Então, não posso nem reclamar. Então, vocês podem continuar sentadinhos, porque vamos para a segunda série hoje, que é a fé que faz, né, Pastor Clériston? E eu queria dar uma explicação para vocês, ainda sentados, sobre a primeira música que nós vamos cantar, que é um hino. Esse hino, ele foi escrito por um pastor batista, Edward Moult. Ele tinha perto dos 16 anos quando ele se converteu. Anos após a sua conversão, em 1834, que ele escreveu, 1834. Ele começou a escrever esse hino e dias depois ele encontrou o irmão King, que era um membro da igreja dele. E descobriu através do irmão King que a sua esposa estava muito doente. O irmão King então pediu que ele fizesse uma visita à sua esposa e disse para ele que era de costume ler as escrituras, cantar as músicas, né, os hinos dos hinários. Só que no dia que ele chegou lá, o irmão King perdeu o livrinho dele de hinário. Então ali ele encontrou uma oportunidade de louvar a Deus com aquele hino que ele estava começando a escrever. E é esse primeiro hino que nós vamos cantar. E aí ele cantou: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E aí cantou mais algumas estrofes. E a senhora King amou o que ouviu. Então Moult resolveu terminar de escrever esse hino e presenteá-la com uma cópia, assim trazendo um pouco mais de conforto na hora da sua morte. Queridos, isso que o Moult fez, o pastor Moult fez, se chama obras. De nada adianta a gente ter fé. Ela é vazia, ela é morta, sem obras. Ele havia se tornado um marceneiro de muito sucesso, mas também era um cristão dedicado. Ele separava o tempo para o ministério dele, um precioso tempo. E assim como o Moult na Bíblia, há um único homem que eu descobri, que eu venho em EBD, espero que dê mais carinhas aqui na EBD, que é chamado de bom, assim como Moult. E esse homem era Barnabé. O que é bondade para vocês? Algum de vocês poderia me dizer o que é bondade, o significado de bondade para vocês? Um pastor? O que é ser bom para vocês? Eu tenho a minha definição, né? Mas o que tipo, pastor Roosevelt é um homem bom. O meu marido é um homem bom. A Adri é uma moça boa, uma irmã boa. É porque essas pessoas, tanto Moult quanto Barnabé, ele pensava antes nos outros, para depois pensar nele. Isso é ser bom. Quando independente, eu tenho um compromisso agora, mas alguém está precisando de um tempo teu, um tempo de qualidade para conversar. Isso também é fazer obras. Não necessariamente tem que ser financeiro, mas é muito bom. Barnabé, inclusive, na Bíblia é escrito, né, que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor através dele. Ele viveu para investir sua vida na vida de outras pessoas. Ele cuidou financeiramente e emocionalmente de pessoas, investindo nos pobres de Jerusalém, cuidando de Saulo após a sua conversão. Será que nós temos sido pessoas boas? Será que nós temos dedicado com tempo e também financeiramente, assim como Barnabé e Moult? Então eu convido você agora, nesse momento de culto ao Senhor, de louvor ao Senhor, que você se permita a experimentar, assim, desvia o olhar de você um pouco, pense mais nos outros, coloque o seu olhar mais em Deus. Você não veio aqui hoje por acaso. Peça a Deus me dê um coração mais sensível ao próximo, seja financeiramente, ou seja só para sentar e escutar. Tirar esse lado egoísta nosso,
o rápido, né? Tudo hoje, meu marido até falou comigo esses dias, tudo a gente responde muito rápido no WhatsApp. A gente não tem paciência para ouvir um áudio, quanto mais uma ligação. Mas quantas pessoas estão precisando de um tempo nosso? Então, exerça a sua fé, mas também exercendo as obras, independente de como você escolher exercer. Vamos nos colocar de pé, para a gente já começar, então, louvando a Deus com esse hino. Aquecer para os friendos aí, tá bom? Vamos cantar. Louve a Deus, como diz essa música agora. Erga a sua mão, adore ao Senhor. Amém? Amém, gente? Já aqueceram as vozes aí com o primeiro hino? Então vamos cantar a Deus. Tu
tua graça e favor. Meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e Clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Acho que essa música a gente nem precisa falar nada. Nem precisa de ministração. Acho que a letra dela já é bem didática, até para quem está vindo a primeira vez na igreja. Se no vale você estiver, Ele lá estará. Até no mais profundo mar, Ele estará. Não importa mesmo, quando a gente fala aqui não é por falar, não importa o que a gente estiver passando. Ele sempre vai estar lá, a gente sempre vai estar nos braços dele. Não se sinta só, nem um minuto. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços
Essa última música vocês cantaram na semana passada, aprenderam com a Dominique. Então já aprenderam e eu tenho certeza que vamos fechar com chave de ouro para o nosso Deus. Temos aqui em cima 4, 5, 6 instrumentos. Vocês são o 7º instrumento. A voz de vocês tem que embalar essa música para o nosso Senhor. Mas te conheço e eu sei.
irá cumprir. Ainda nesse momento de louvor e adoração, nós vamos orar. Você acredita nisso que você cantou? Que no nome de Jesus há poder, que milagres você vai ver, que se Deus falou, Ele vai cumprir. O que tem deixado o seu coração aflito? O que tem tirado sua paz? É um problema familiar? É um problema com seus filhos? É um problema com seu cônjuge? É uma situação de uma dependência química na sua família? O que tem deixado o seu coração aflito? Um problema financeiro? Uma necessidade de uma cura? O nosso Deus, Ele tem poder e Ele pode fazer. Vamos fechar nossos olhos, vamos entregar a Deus o que tem deixado o nosso coração aflito. Pense agora, o que você gostaria de pedir em especial para Deus nessa noite? O que você acha que não é possível mais ser realizado, que você já não tem mais condições de resolver sem a providência dEle? Lembre de um nome, Isaac. Carneiro e a Júlia, eles congregaram aqui conosco e durante anos eles tentaram engravidar e o Senhor deu para eles uma criança. O nome dela é Isaac, o nome do menino, e ele tem 2 semanas de vida, está com um probleminha no pulmão, está numa UTI lá em São Paulo. E que bom que nós servimos a um Deus que pode. Muitos estariam pedindo agora para quem não pode fazer nada por essa criança, mas nós pedimos a um Deus todo-poderoso que pode curar o Isaac. Vamos orar, vamos entregar o Isaac nas mãos do Senhor, vamos entregar os nossos pedidos, os nossos anseios ao Deus que tudo pode. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor. Senhor, entregamos a Ti os nossos pedidos, as nossas súplicas, porque confiamos e acreditamos no Teu poder. Sabemos, Senhor, que o Senhor não mudou. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus dos milagres lá do Antigo Testamento, Senhor. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite, com os ouvidos inclinados a nos ouvir, Senhor. Eu te peço, Senhor, por cada pedido, Senhor, dos nossos irmãos aqui da PIB de Santa Maria. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um e sabe o que já foi feito e que não há mais o que fazer. Mas o Senhor pode fazer, Senhor. Eu te entrego, Senhor, a vida do Isaac, Senhor, lá naquela UTI, lá em São Paulo, Senhor. Senhor, Tu pode, Senhor, Tu podes fazer, Senhor. Traga, Senhor, um milagre, Senhor, para a vida do Isaac, Senhor. Todo o poder é Teu, Senhor. Tudo está no Teu controle, Senhor. E nós sabemos e confiamos, Senhor, em Ti. Nós te pedimos, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprir.
queridos, podem se sentar. Boa noite, igreja. Nós cremos nesse Deus, né? E nós estamos, durante esse mês, conversando sobre fé. E até o final do mês, teremos ainda mais, além deste domingo, mais 2 outros domingos, que estaremos conversando sobre o conceito de fé e algumas formas de nós entendermos a fé. Pode passar. A gente tem ali o que a gente conversou semana passada, a fé que crê, a fé que faz, nós vamos estar conversando, a fé que aceita e a fé que espera. Durante esse mês nós vamos estar conversando sobre essa temática da fé, em específico, cada domingo naquele tema que está exposto ali, e no domingo de hoje, né, a fé que faz. Nós vamos estar conversando sobre a fé que faz. Dentre esses outros formatos que nós podemos conversar na fé, hoje nós vamos conversar específico na fé prática, no exercer a fé, no executar, no colocar em ação a nossa fé. Mas para um conceito sobre fé, eu queria que a gente lesse um texto de Hebreus. Eu vou usar na pregação, né, durante o momento de reflexão, um texto de Tiago, mas agora, para a gente iniciar, eu queria que nós lêssemos um texto de Hebreus. E Hebreus 11, 1 a 4, fala um conceito de fé, e que muitos de nós já temos esse conceito, mas vamos partir dessa ideia, e depois a gente vai, específico num texto de Tiago, conversar sobre uma fé prática. Em Hebreus 11, 1 a 3, nós vamos ler, diz assim, na minha versão, na minha Bíblia, tem como texto a natureza da fé. Texto bem conhecido, diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então a gente parte do conceito de fé, que é nós ter a certeza de coisa que a gente ainda espera, coisas que a gente ainda não viu, né? O próprio versículo diz, convicções de fatos que ainda a gente não viu. E ainda fala que se teve bom testemunho, algo prático, aconteceu algo prático, por coisas que criam antes mesmo de ver as coisas acontecer. E ainda fala que Deus criou o visível do que era invisível. Então, se nós partirmos desse conceito e entendermos que a fé é nós crermos, mesmo em coisas que ainda a gente não vê, mesmo em coisas que a gente ainda não consegue visualizar o que pode acontecer ou como pode acontecer, mas crermos no poder de Deus. E eu queria trazer umas analogias para a gente trabalhar isso na nossa mente, porque hoje, além do crer em não ver em algo, né, não estar vendo algo, nós crermos nisso, nós vamos trabalhar na fé prática, em algo visível, palpável, que comprova na fé que nós cremos no que ainda a gente não vê. Queria saber se aqui na nossa igreja, nesse corpo reunido aqui de Cristo, alguém gostaria de financeiramente, talvez você não veja isso ainda que eu vou falar, mas você tem fé, você crê, que um dia na sua conta, todo mês vai estar caindo um rendimento mensal na sua conta, sem precisar trabalhar. Quem é que gostaria disso na sua conta? Ótimo, não é pecado, né? Não é pecado. Bom, pensa o salário que você tem hoje, e multiplica ele por 2, dobra o seu salário. E tenha fé, creia, que ainda você não vê, mas lá para frente vai cair na sua conta o dobro do seu salário. Amém? Um pouco amém aí, né? Então não estão com muita fé nisso que eu estou falando. Vamos pensar na parte física, na saúde de vocês. Talvez hoje você não está com a saúde ou a parte física que você gostaria. Eu não vou perguntar quantos quilos você gostaria de perder, porque no inverno é complicado perguntar isso, né?
Mas imagina na parte muscular, resistência para a tua saúde. Não estou falando nada de fisiculturista, né? Aqueles caras definidos. Mas ter uma firmeza muscular, ter um pouquinho mais de ganho muscular. Quem é que gostaria? Ótimo, ó, já parece que a musculatura está precisando mais do que dinheiro, que acho que é uma igreja rica, né? Não está precisando de dinheiro. Mesmo que tu não vê ainda o dinheiro caindo na tua conta, mesmo que tu não vê ainda a musculatura definida, resistência, dá para a gente crer nisso ou não? Mas para isso acontecer, tem algo prático para acontecer, não tem? Mesmo que tu ainda não veja isso acontecendo na sua vida, tu tendo fé em algo que tu ainda não está vendo, mas tu crê que isso pode acontecer, algo precisa ser praticado. Financeiramente, começa a reservar um valor para investir em alguma coisa, né? Pode investir em ações, pode investir em terreno, pode investir em várias coisas. Tem vários experts em finanças aí, né? Mas vamos dar um exemplo prático e fácil. Invista em fundos imobiliários. Mensalmente vai estar caindo na sua conta. E aquele valor que vai estar caindo, com disciplina, com um exercício de tu ver assim, ó, está caindo aquele valor, eu vou pegar um pouquinho daquele valor e vou reinvestir. E vou fazendo isso em muito tempo, por um longo tempo, que provavelmente a tua fé, o que tu cria que poderia acontecer, a tua prática, o teu exercer a disciplina naquilo ali, pode acontecer. No músculo também é a mesma coisa. Aí a gente tem fé em querer ter uma definição, não vai na academia, não faz nada, mas tem fé. Não pratica nada relacionado àquilo que tu crê, que tu gostaria que acontecesse. A musculatura, quando tu faz um exercício resistido, que a gente chama com carga, com peso, quando tu faz força e tu passa de um certo limite daquela resistência que tu tem, a tua musculatura rompe. Faz algumas fissuras na fibra, que quando ele começa a recuperar, ele aumenta. Ele recupera aumentando. Então, há um trabalho, um exercício a ser feito para aquilo acontecer. Então, no começo que eu perguntei se você gostaria, eu tenho fé, eu gostaria de ganhar mais dinheiro, ou ter uma saúde melhor, uma resistência melhor, a gente pode ter fé, a gente vai crer nisso. Estou falando algo palpável aqui do nosso dia a dia, mas há algo a ser praticado, né? Algo a ser feito. Então, aqueles que têm fé numa liberdade financeira e uma saúde e uma longevidade maior, vamos praticar algo, vamos fazer algo relacionado a isso. E a fé em Jesus. A fé que nós vamos conversar hoje. Nós vamos, de tantos esses olhares sobre fé, nós entendemos a fé como um dom, um presente que Deus nos dá, mas a gente também compreende que há um exercício a ser feito para nós amadurecermos na nossa fé, para nós crescermos na nossa fé, para nós termos uma liberdade de fé e uma resistência de fé. Então eu trouxe essas analogias porque eu quero que a gente olhe e tenha um olhar para a obra, para a parte prática da fé. Porque assim nós estaremos como igreja, como comunidade, fortalecendo a nossa fé, crescendo com a nossa fé e dependendo da circunstância, do momento que um ou outro irmão estiver passando, na nossa prática, na nossa fé que faz, nós estaremos mostrando e praticando a fé que a gente crê, mesmo sem ver, mesmo sem visualizar o que pode acontecer para frente, certo? Então nós vamos estar lendo o texto de Tiago, que é um texto, uma carta muito forte relacionada à parte da fé, vai falar sobre a fé. Tiago 2, do versículo 14 ao 21, enquanto você vai abrindo na sua Bíblia, na Bíblia que você trouxe, ou acessando no seu celular, a carta de Tiago, ela é comparada com Provérbios do Antigo Testamento. Provérbios, né, onde fala muito sobre conselhos, formas como nós devemos viver. E Tiago, no Novo Testamento, ele é comparado como um provérbio, onde nessa carta tem muita coisa prática, dá uma ênfase no agir, na parte de ação, nos dá instruções para a nossa vida e fala sobre sabedoria, sobre a sabedoria do agir, a parte bem prática da sabedoria de Deus. E nessa carta ela tem um chamado a uma fé prática, uma fé ativa. Fala sobre uma vida cristã autêntica. E é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. No capítulo 2, a gente vai compreender e ver um pouquinho mais sobre o real significado da fé. E como temática de hoje, a fé que faz. Então vamos estar lendo Tiago 2, do versículo 14 ao versículo 21, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser,
vão em paz. Tratem de se aquecer e de se alimentar, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vou parar aqui e vamos refletir e conversar sobre esses versos. Vamos orar? Deus, através da Tua palavra, queremos nessa noite ouvir o Teu Espírito Santo falando em nossos corações. Que nessa noite, Pai, usa-me como Teu instrumento, que através das palavras, dos gestos, do que for conversado, nesta noite, seja algo vindo de Ti para cada um de nós, e que possamos escutar, entender, decidir e praticar o que Tu queres para nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Fé sem obras é morta, é o título que tem na minha Bíblia, nesta versão, né, na NAA que eu li agora. Fé sem obras é morta. E nessa noite eu quero que nós vamos refletir e vamos conversar sobre a fé que faz. A fé que faz é uma fé viva, a fé que faz é uma fé visível, a fé que faz é uma fé verdadeira. Esse primeiro versículo que a gente leu, versículo 14, diz: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. E aí vem a pergunta que eu quero que a gente reflita um pouquinho agora, e no final a gente vai conversar sobre ela de novo. Diz assim: será que essa fé pode salvá-lo? Será que essa fé pode salvá-lo? A fé pode salvar? Sim ou não? A fé pode salvar? Sim ou não? Sim. Essa fé que foi citada no versículo 14, essa fé pode salvar ou não? Sim ou não? No final a gente conclui sobre ela, né? E salvar do quê? Do que esse texto está falando? Salvar do quê? Eu quero que nessa noite a gente comece a entender e coloque isso em prática, que a fé pode salvar. Mas essa fé em específico, onde não há um resultado, não há obras, não pode salvar. Mas salvar do quê? Na eternidade. Vamos conversar sobre o que é eterno, não vamos conversar mais do que está aqui na cronologia do tempo. A fé pode nos salvar de uma condenação eterna. A fé sem obras, e o próprio texto disse, ela é inútil, ela é morta. E agora nós vamos conversar em alguns momentos, algumas partes práticas desta fé, e no final a gente volta nessa pergunta. E aí depois eu quero trazer um pouco da visão de Paulo e de Tiago, onde fala sobre fé e obras. E nós vamos compreender qual é o processo de salvação da fé, e salvação do quê e para quê. Nós vamos voltar nessa pergunta de novo. E versículo 15 em diante, eu quero que a gente visualize nesse texto, do 15 ao 17, a fé que faz é uma fé viva. A fé que faz é uma fé viva. O versículo 15 fala: se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa, necessitando de um alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está
morta. Ao inverso desse texto, se nós identificarmos uma pessoa com necessidade, uma pessoa precisando de algo, e fizermos algo, e alcançarmos algo, suprir aquela necessidade, a fé é uma fé viva. Porque o texto está falando, né, que se não fizermos é uma fé morta. E o interessante de nós entendermos a fé que faz, a fé que pratica algo, é uma fé viva, porque é uma fé que houve uma transformação em nós, há um valor nessa fé viva, e essa transformação muda o nosso olhar para o nosso redor, muda o nosso olhar para as pessoas próximas a nós. A fé viva tira o olhar dos nossos desejos, do nosso ego. A fé viva, a gente olha para o próximo, olha a necessidade do próximo, e não só larga palavras ao vento, pratica algo, faz algo. Onde a fé viva, ela tira um egoísmo que há na nossa natureza. A fé viva gera uma compaixão e um compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Em específico, como esse texto fala, onde pessoas estão com necessidades básicas, nós supriremos essa necessidade. A fé viva, ela transforma internamente para se manifestar externamente. A fé viva se manifesta com ações concretas, ações práticas mesmo, dia a dia, vendo o que está acontecendo. A fé viva reflete o amor de Deus. Na atitude, na prática que nós vamos fazer, reflete o amor de Deus. Então, quando nós entendemos a fé como viva, nós temos um olhar intencional ao nosso redor. Nós temos um olhar intencional para as necessidades das pessoas próximas a nós. Onde o nosso pensar muda. Quando a fé, que nós cremos em Cristo, quando a fé é viva em nós, muda o nosso pensar. Muda a forma de nós construirmos os nossos pensamentos, quando a fé que está em nós é uma fé viva. Porque a fé viva traz um comparativo de uma planta viva e uma planta de plástico, né? Na planta viva, a gente consegue ver um crescimento, um desenvolvimento, e se não regar, um cuidar, pode até diminuir, perder folhas, perder flor. Já a planta de plástico não vê movimento, tu não vê mudança. E onde nós colocamos em prática, onde a fé que está em nós faz, nós temos um amadurecimento, um crescimento, um desenvolvimento. Então, busquemos na fé fazer, mas ter uma fé viva porque faz. A sua fé tem se desenvolvido? A sua fé tem amadurecido? A sua fé está em movimento? Lembra quando a gente falou de finanças, falou de saúde? Fazer algo. Como está a sua fé? Viva ou morta? Está em movimento? Isso responde para você. A fé que faz é visível. A fé que faz, ela é visível. O versículo 18 diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. A fé é visível porque ela pode ser demonstrada. A fé é visível porque ela pode ser provada. E como no texto fala, mostre-me a fé sem obras, ou mostre-me a fé com obras. Então, a fé viva, ela é visível porque nós podemos mostrá-la com coisas concretas. Ela é visível porque através de uma ação palpável e visível, a gente consegue entender um amor prático acontecendo, porque podemos enxergar. Onde, nesse texto, né, houve até uma interação, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé com obras. Ou vou mostrar as minhas obras e você vai ver que há fé nessas obras. É algo que pode ser visível, mostrado e comparado. Não são as obras que salvam, são conceitos que a gente sabe e é o conceito que nós vamos conversar na diferença de Paulo e Tiago. Mas a fé, ela é manifestada. A fé é vista. A fé
viva é visível. A fé que faz, ela se enxerga. Nós enxergamos essa fé. As obras, a parte prática do nosso dia a dia como cristão autêntico, é o resultado de uma fé. É um enxergar a fé que nós temos em Cristo. É um produto de uma fé viva. Pense com você também, não precisa me responder. Alguns exemplos na sua vida, na sua rotina, onde ali pode-se ver a sua fé. O que você faz no dia a dia, trabalho, faculdade, na rotina do ir e vir no dia a dia, o que você faz que tu pode dizer assim, ó, isso é a minha fé, é nisso que eu creio. Por eu crer em Jesus, é isso aqui que eu pratico, é isso aqui que eu faço. Onde é visível a sua fé? Onde você tem se dedicado a ajudar outras pessoas? Onde você tem aproveitado as oportunidades, como o próprio texto disse, de ver pessoas necessitadas e suprir isso? Onde talvez como corpo, como igreja, aproveitado as oportunidades de tornar a sua fé visível. Como foi falado, Daniel falou vários ministérios que têm oportunidades para você estar servindo, para você estar colocando palpável a sua fé. O ministério infantil, a parte de tecnologia da igreja, estacionamento, tem tantas áreas e tantas coisas dentro da igreja. Estamos também, além do nosso dia a dia, da nossa rotina, aonde a sua fé se torna visível, é na prática, é aonde os seus dons, ou o que o Espírito Santo tem te capacitado, ou tem falado ao seu coração, você tem colocado em prática. Nós iniciamos hoje pela manhã uma classe sobre dons, e a gente fala muito sobre isso, sobre o servir, sobre o ajudar, sobre o colocar em prática o que Deus tem falado em nossos corações. A fé que faz é uma fé verdadeira. A fé que faz é uma fé verdadeira. O versículo 19 e 21 fala sobre isso. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Esse último versículo é bem tênue, a forma como tu vê essa pergunta. Mas a fé verdadeira, ela molda o nosso caráter. A fé verdadeira, ela vai além do somente crer. Porque o próprio texto diz, né? Até os demônios creem. E ainda tremem. Porque eles entendem, eles sabem. A fé verdadeira é muito mais do que somente o racional, o intelectual. De entender e crer em algo, em crer, em específico, como a gente está falando, a fé em Cristo. Ela precisa se manifestar em ações. Porque somente o crer sem agir, não necessariamente é uma fé verdadeira. Assim como Deus nos conduz, ao conhecermos a Cristo, a entendermos a obra de Cristo na cruz. A fé verdadeira, no moldar o nosso caráter, a fé verdadeira, ela traz a mudança de caráter, e nessa mudança, obediência. Obediência. Se nós cremos, como falamos que cremos em Jesus, cremos no poder de Deus, essa fé gera obediência em nós. E essa fé verdadeira produz obediência em nossa vida, em nosso caráter. E o próprio texto traz o exemplo de Abraão, versículo 21, e Hebreus também fala, como eu citei no início, fala sobre Hebreus 11, fala sobre essa citação de Abraão, e também em Gênesis, né, quando começa, Deus chamando Abraão e falando sobre essa situação de que ele ofereceu Isaque, a gente consegue compreender que Abraão foi justificado pela sua fé, e as ações de Abraão, a forma como ele obedeceu, comprovou a justificação que ele teve sem obras. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas se nós pararmos para pensar, ali nesse versículo que a gente lê de Tiago, diz assim, versículo 21, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai,
foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? É uma pergunta, né? Não foi ele oferecer Isaque no altar que ele foi justificado? Sim ou não? Foi porque ele ofereceu Isaque, aí ele foi justificado, ele foi salvo? Ou somente a fé, sem aquela prática lá, o justificou? Aí eu falei que eu não ia me mexer muito no púlpito, né, na filmagem, e o pessoal já estava... Hoje eu vou ficar um pouco mais aqui, porque a filmagem está... É de se pensar. Esse olhar de entendermos a fé que salva, salva do quê? E as obras, e o que praticamos porque temos fé, é um olhar que nós precisamos ter, como o Tiago está falando da parte prática da fé, e o olhar que nós precisamos ter, como Paulo fala, antes de termos uma vida com Jesus, a fé que nós precisamos ter em Jesus para ser salvo. Porque se nós formos olhar em Gênesis 15, quando fala de Abraão, 15:6, fala assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. A fé, o crer de Abraão o justificou. O crer de Abraão, a fé em Jesus, no Messias que viria, no Cristo que viria, crendo em Deus, o salvou da condenação eterna. E no capítulo 22, que é esse ato aqui de Abraão colocar Isaque em sacrifício por obediência a Deus, a gente consegue olhar como essa atitude, só uma parte prática da fé que já o salvou. É o agir dele, a fé dele que fez, comprovou aos nossos olhos a salvação de Abraão em Cristo, somente em Cristo, pela fé. Hebreus 11 fala: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. 11:17 fala: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Eu vou tratar um pouco mais sobre isso que eu falei aqui. Mas a sua fé em Cristo tem gerado em sua vida obediência? A forma como você tem vivido tem sido uma vida porque você crê em Cristo, obediente a Cristo? O próprio texto de Hebreus 11 fala, né, na galeria da fé, vai falando de vários personagens bíblicos e fala sempre uma ação depois. Abel ofereceu um sacrifício. Então, pela fé, Abel. E fala, pela fé, Noé fez a arca. Fala também, pela fé, Moisés recusou a posição no Egito. Pela fé, Raabe acolheu aqueles irmãos. Então, sempre na parte de mostrando a fé prática, a fé que faz, comprova a fé que o salvou, a fé que comprovou a crença em Jesus. Versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, qual que é o proveito? E será que essa fé aqui, sem obras, que está o texto falando, essa fé sem obras, pode salvar? Agora, Paulo e Tiago, em relação à salvação, salvar do quê? E qual é o olhar desses dois conceitos, tanto de Paulo quanto de Tiago? E eu quero que no final a gente conclua e visualize o que nós conversamos agora sobre Tiago, e que seja uma decisão na nossa vida prática, que a nossa fé seja uma fé que faz. Porque se a gente for analisar, Paulo ele está enfatizando, quando ele traz nos textos, a fé, a justificação pela fé, onde nós somos salvos do quê? De uma condenação eterna, porque todos nós fomos criados, e quando nós nascemos, nós já nascemos com o pecado, estamos distantes de Deus, indo para a condenação. E o crer e ter fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, já nos justifica. E é esse olhar que Paulo, nas suas cartas, ele fala sobre a justificação. Nós somos salvos dessa condenação, da eternidade longe de Deus, nós temos acesso ao Pai, porque a fé, ao crermos em Jesus, nós somos justificados por Jesus. Jesus nos justifica, e assim somos salvos. Efésios 2:8 fala sobre isso, Paulo falando, diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, mas somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé que salva, e o que precisamos entender e compreender para sermos salvos, é crer em Jesus. Ele nos justifica. É pela graça que somos salvos, como diz Efésios, e mediante a fé, mediante ao crer em Jesus, a obra de Cristo na cruz, que nós somos salvos. Então a gente consegue compreender que o olhar de Paulo, quando ele fala ainda nesse texto, que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, não é por coisa alguma que nós façamos, ou por coisa alguma que nós tenhamos mérito, que nós alcançamos a eternidade com Cristo, que nós temos acesso ao Pai, não é por nada do que nós fazemos. Então não é obras que nos salvam, não é a nossa prática, ou o que a gente faz, ou deixa de fazer, algumas coisas erradas, e por isso nós somos salvos. Esse olhar de Paulo, quando ele fala que não é nada a ver, não tem nada a ver com o que tu faz, a salvação é Deus que nos presenteia, é pela graça, e você crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é justificado. O olhar de Paulo é no ato, é quando nós conhecemos a Jesus e reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. É quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e esse crer nos garante a eternidade. A fé em crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador nos garante a eternidade. E esse texto, e tudo que a gente conversou de Tiago, já é um olhar de Tiago nas evidências da fé que já nos salvou. O olhar de Tiago já não é mais no ato em quando nós vamos ser salvos, ao entregar a nossa vida a Jesus. O olhar de Tiago já é na evidência, já é no resultado, já é no nosso processo de vida com Jesus. E a salvação, a gente se lembra, e eu converso muito isso no discipulado, e com muitas pessoas têm esse entendimento que a salvação é um ato, é um processo, e há uma consumação quando nós encontrarmos com Jesus. A salvação é o ato, é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. O processo é quando nós estamos vivendo e praticando a nossa fé e no que nós cremos. E a consumação é quando nós encontrarmos com Jesus novamente. Então o olhar de Tiago, esse texto que nós falamos, está falando sobre o processo. Está falando da nossa vida com Jesus. A nossa fé, que quando nós entregamos a vida a Jesus, a fé que nós cremos e nos justificou, cremos em Jesus, ela vai ser demonstrada, ela vai ser viva na nossa vida, ela vai ser verdadeira na nossa vida com o que nós praticamos. E com o que nós praticamos a gente pode olhar e entender que houve salvação. Claro que aos nossos olhos nós não conseguimos identificar no coração um dos outros, só mesmo Deus conhece o coração um de cada um. Mas a fé que nos salva, a fé que nos justifica em Jesus, no momento que nós entregamos a vida a Ele, vai produzir algo em nossa vida. E entra em tantas formas de vermos a fé, e biblicamente é tão lindo esse tema sobre fé, que com certeza em um mês e uma pregação a gente não vai conseguir contemplar tudo, mas nesse texto, a fé que comprova que houve e há uma crença em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nos salvou, ela é viva na nossa vida. Nós fazemos algo, ela é visível na nossa vida, nós fazemos algo, ela é verdadeira na nossa vida, porque nós obedecemos a algo, é algo prático. E tanto Paulo como Tiago, ambos concordam que a fé é essencial para a salvação. E ambos acreditam que as obras são importantes. Paulo, embora enfatize a fé, que também ele reconhece a importância das obras. Ele enfatiza a fé para a salvação. E ele reconhece que nós somos salvos para boas obras, de antemão preparada, que nem Efésios fala. E já o Tiago está olhando só para a evidência depois que nós já fomos salvos. Deu para entender a diferença e compreender que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E esse crer e essa fé precisa e vai gerar algo em nossas vidas. A fé que faz. Na última pregação, você sabe que eu gosto muito de usar
acróstico ali, né, e já a analogia, e eu não pensei, o Robinho depois falou que assim, eu achei que legal, porque lembra que era 3 verbos e ficava a palavra põe, né, e se põe. E nessa deocidência, né, a fé que faz, vê. Para não esquecer, a fé que faz, ela é viva, ela é visível e ela é verdadeira na nossa vida. E essa fé, seja a fé que nós vivamos no nosso dia a dia, porque nós já cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então essa fé que nós estamos conversando, que ela é viva, visível e verdadeira, houve já uma decisão no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, onde a entrega à sua vida a Jesus, já houve a garantia da eternidade na consumação, lá na glorificação, na eternidade com Ele. Mas no tempo que nós estamos aqui ainda, nesse processo de vida com Jesus, nós vamos praticar essa fé, mostrando aos outros que ela é viva, mostrando aos outros que ela é visível, mostrando aos outros que ela é verdadeira em nossas vidas. Assim, só será demonstrada a ação do Espírito Santo em nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando houve uma regeneração, houve um regenerar no nosso coração, uma transformação no nosso coração. Por isso que, nessa noite, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus e pedisse essa fé que faz na sua vida. Se colocasse diante de Deus, e talvez nessa noite foi a primeira vez que você escutou e entendeu que para ter essa fé prática, essa fé viva, essa fé visível, essa fé verdadeira na sua vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E ao entregar a sua vida a Jesus, crendo que Jesus é seu único e suficiente Salvador, é um dom de Deus. É pela graça que há essa salvação em nossas vidas. Pelo que Cristo fez na cruz, há essa salvação. E a partir deste momento, o Espírito Santo vem morar em seu coração e essa regeneração, esse mudar na sua vida. E esse seu crer e essa fé em Jesus vai gerar essa vida nesta forma, com uma fé prática, com uma fé que faz. Talvez seja nessa noite que você está escutando do Espírito Santo falar contigo nessa noite, te entregar a sua vida a Ele. Ter essa fé que crê que somente através de Jesus, e mediante a fé, esse crer em Jesus, você terá a salvação. Faça isso nessa noite. Agora nós teremos um momento que vamos estar orando. Coloque-se diante de Deus, coloque a sua vida diante do Senhor, e peça para que esse seu crer e entender que Jesus é o seu Salvador. E você que já fez essa decisão, já tomou essa decisão, e está vivendo com Jesus, e talvez você está necessitando além de uma teoria de fé, mas sim uma fé prática. Se coloque diante de Deus nessa noite, aproveite essa oportunidade, para pedir para o Senhor, que a sua fé seja viva, visível e verdadeira. Que ao seu redor, as pessoas que estiverem contigo possam sentir, ver, ouvir da sua fé. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Talvez tenha algumas decisões que você precisa tomar nessa noite, para que a sua fé se mova. Talvez tenha algumas obediências que você já sabe que precisa obedecer, e é nessa noite que o Espírito Santo está falando ao seu coração: me obedeça nessa área. Eu não sei, o Espírito Santo está falando no seu coração agora. Eu quero que tu viva crendo em mim por obediência, a sua fé sendo uma fé verdadeira, porque você obedece. Coloque isso diante de Deus. Talvez o seu olhar tem que ser um pouco mais para o seu redor, para o próximo necessitado. Mas faça algo prático para isso. Talvez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Coloque isso diante dele. Peça para Deus fortalecer a sua fé, para que a forma como você pratica essa fé glorifique ao nosso Deus. Glorifique ao nosso Deus. Senhor,
Tu conheces cada coração aqui nessa noite, Pai. Tu sabes, Senhor, das nossas limitações, mas cremos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo tem a total liberdade para agir, Senhor, em algum irmão, alguma pessoa que nessa hora entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, o único e suficiente Salvador, e possa entregar, crer, e o agir do Teu Espírito Santo transforme, Senhor, esta vida nesta noite, Pai. E te pedimos, Senhor, que a nossa caminhada contigo, que a nossa forma de crermos, a nossa fé em Ti, Senhor, seja uma fé prática, uma fé que as pessoas ao nosso redor identifiquem, Senhor, as nossas crenças, além do intelectual, do defenderem argumentos sobre a nossa crença, que possamos praticar a nossa fé. Fortalece, Senhor, a nossa fé, Senhor, e através do Teu Espírito Santo, Senhor, a sementinha plantada nessa noite, continue, Senhor, a frutificar durante essa semana, com as decisões que estão sendo tomadas nessa noite, Pai, de obediência, de prática, seja capacitada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fortalece a nossa fé, hipertrofia a nossa fé, Pai, amadurece a nossa fé, Senhor, nos dá liberdade, Senhor, espiritual, porque cremos em Ti, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e podemos viver uma vida alegre e confiante, porque cremos em Ti, Senhor, e vivamos assim. É assim que nós oramos, Pai, nos capacita, em nome de Jesus, amém. Ainda como parte do nosso culto ao Senhor nessa noite, vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. Você que veio preparado, você que entende que os recursos dados pelo Senhor para você, quando depositados aqui na frente, permitem que a palavra de Deus seja pregada, não somente aqui na PIB, em Santa Maria, mas Brasil afora, mundo afora. Você que entende isso, enquanto que o Ministério de Louvor toca um hino, venha, traga seu dízimo e sua oferta aqui à frente. Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, te agradecendo por esses dízimos e essas ofertas, Senhor, depositadas aqui à frente, Senhor, te pedindo que o Senhor continue dando sabedoria, Senhor, para que a administração dessa igreja, Senhor, administre esses valores, e que cada valor depositado aqui, Senhor, permita que a palavra de Deus seja pregada, Senhor, permita que mais vidas sejam alcançadas, Senhor. Te peço que continue abençoando a nossa igreja financeiramente, que não falte nada, Senhor, na dispensa de cada irmão aqui, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora vamos passar para o nosso momento para conhecer os nossos visitantes, quem veio aqui nessa noite pela primeira vez
aqui à esquerda da igreja, né, à minha direita, alguém está nos visitando pela primeira vez, levanta o braço, por favor, para que a gente possa te conhecer nessa noite. Na Ilha Central, alguém? Você tá no... É visitante? Cara, seja muito bem-vindo. Qual é o seu nome, cara? Benjamin? Benjamin ou Benjamin? É porque tem uma pronúncia diferente e as mães ficam uma arara quando a gente erra isso aí, tá? Então seja muito bem-vindo. A gente tem um mini cri aqui, ó, especial para você, tá? Então apareça aqui sempre, que a gente vai ficar muito feliz com a sua presença aqui sempre. Mais alguém aqui no meio? À nossa esquerda, aqui à direita da igreja, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Você já é de casa, né, Vitinho? Você acha que ia deixar passar? Vitor, nosso seminarista lá no Rio de Janeiro, saiu um pouco daquele perigo, veio aqui para Santa Maria pegar um pouco de frio, tirou a sorte grande, vai casar com a Mari, mas a Mari também tirou a sorte grande. Menino de Deus tem a principal característica que um homem tem que ter, ele é fiel ao Senhor, é um menino diferenciado. Está nos visitando, né, a retaguarda? Qual é o seu nome? Ana, seja muito bem-vinda, Ana. Você é daqui de Santa Maria? Ah, Ana, leva a gente, Ana. Ana, seja muito bem-vinda. Quem está nos visitando, por favor, a gente tem ali uma salinha para recepcioná-los. Alguém na galeria? Perdão. Nós temos uma salinha ali para recepcioná-los, Ana, para conhecer melhor vocês, tá? Vai receber uma lembrança nossa e é algo rápido para que a gente possa te conhecer melhor, né? Para demonstrar o nosso amor e a nossa satisfação por recebê-los aqui nessa noite. Bom? Ele quer cantar, vou deixar ele cantar, é o sonho dele. Canta, amor, canta com a gente, você sabe a música. Queridos, vamos nos colocar de pé, então, realizando o sonho, The Voice. Vocês viram a cadeirinha para ele, tá? A luz em mim, por favor. Esse momento é para você se confraternizar com quem você não falou ainda, não saia sem abraçar o seu irmão. E essa música é uma bênção para a sua semana, que a sua semana seja uma bênção muito abençoada, tá? Você é muito amado por essa igreja. E vamos lá. Com animação, gente. Palmas. Deixamos a música mais animada pro final, hein? O sol do som aí pode até aumentar agora. Vamos nas palmas? A estrada se abre à sua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, Que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus te guarde em sua mão. as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe traga um alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Abraça seu irmão nesse momento. Deseje uma boa semana para ele, cheia de bênçãos.
nas mãos do nosso Senhor. Amém.